Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. O jogo de hoje, né, é o Mission Complete, que é um jogo aí do Enrico Gandolfo, né, o pai do Gandalf, do seu, né, foi mal, desculpa aí. E ele é um jogo cooperativo, né, com limitação de comunicação. Costumeiramente, né, eu gosto de jogos assim, porque o jogo cooperativo para mim ou tem que ser assim ou tem que ser em tempo real, para não existir alpha play, para não existir o cara querendo narrar a sua jogada, que é um saco, né? Mesmo não tendo ninguém assim na mesa, eu gosto quando o jogo cooperativo ele é de fato um jogo cooperativo, né? Exige cooperação das pessoas e não um ditar o que o outro fazer ou ficar dando pitaco demais na jogada do outro, né? Pois bem, né? Então comprei o jogo, é o raro caso, né, de eu ter aqui o jogo. Então não teremos imagens hoje, teremos componentes na tela. O que eu acho que é pior. Depois você me conta aí nos comentários o que você achou de ver as coisas na tela aqui. Porque vai ter um reflexo gigante, certo? Eu acho que vai ficar meio ruim. E aí o jogo joga de 3 a 5, né? E aí você tem essas cores aqui, cada jogador vai receber uma cartinha dessa para identificar ele. E no baralho vão entrar cartas de acordo com as cores que estão em jogo. Então supondo que está jogando só essas 3 cores aqui, aí só vai ter essas 3 cores no baralho, né? Isso é importante porque você meio que cumpre uma rodada, que é caminhar rumo ao objetivo, quando você joga cartas de cores diferentes. Você não precisa jogar a sua carta, né? Mas você tem que jogar cartas de cores diferentes para poder caminhar no jogo. O que é caminhar no jogo? Quando você faz isso numa rodada, é como se fosse uma vaza, né? Só que com a obrigação de todo mundo jogar cartas diferentes. E aí todo mundo joga carta diferente lá e tal, e aí você vai ganhar uma dessas 2 cartas aqui. Eu não vou lembrar a ordem, vamos supor que é essa aqui. E aí quando você ganha isso aqui, o jogador da vez ganha isso aqui, ele fica sendo o jogador que vai receber o objetivo. Então ele vai pegar uma cartinha dessa aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Ele vai pegar uma cartinha qualquer, aleatória do baralho, só ele vai olhar e ele vai saber qual é a missão. Se você for ver, toda carta tem um textinho embaixo. Esse textinho é a missão que o cara tem que cumprir, certo? Só que essa missão não vai ser cumprida por quem está com ela, né? Vai ser cumprida pelo operador. Aí o operador vai jogar uma segunda vaza para definir quem vai ser o operador. No caso, se consegue definir um operador, né? E aí o operador vai receber essa carta e ele é que tem que cumprir o objetivo. Mas ele não sabe qual é o objetivo, né? Então é um jogo, na verdade esse cara recebe uma carta para indicar quem é o operador. Então ele não é o operador em si, mas ele sabe qual é a cor do operador, que pode ser ele mesmo. Talvez você já esteja bem confuso assim, é porque o jogo é confuso mesmo. O que eu acho esquisito é na caixa, tem uma explicaçãozinha aqui, a explicaçãozinha diz, ó, jogue cartas diferentes, saque cartas de missão, comunique a missão, ganhe o jogo. Como se o jogo fosse muito simples, certo? O que não é, a explicação é bem conturbada, provavelmente você não entendeu direito ainda pelo que eu expliquei, mas basicamente os jogadores estão tentando jogar cartas distintas para conseguir adquirir cartas de objetivo e uma indicação de quem tem que cumprir o objetivo. E aí em algum momento, em uma vaza futura, aí você vai ter que cumprir aquele objetivo, né? E aí para cumprir aquele objetivo você vai ter que também jogar cartas diferentes ou seguir o que tem no objetivo, mas aí onde entra a limitação de comunicação. A carta que está na frente do jogador, que pode ser 1 ou 2 ou 3, vai indicar o que ele pode fazer. Aí cartas 1 são as piores. Você não pode nem falar nem gesticular, se você tiver com 1 na sua frente. Cartas 2 são menos piores. Você pode gesticular, mas não pode falar. E cartas 3 você pode fazer o que você quiser. Então qual é a ideia? A gente vai jogando essas cartas de diferentes naipes, né, de diferentes cores. E os números importam porque eu quero mandar o 3 para quem tem a informação. Então para quem sabe qual é a missão, para quem sabe quem é... Para quem sabe quem é o cara que tem que cumprir a missão, basta ele apontar, então ele precisa só de um 2 e não de um 1, sabe? Então é um jogo que tem umas ideias até interessantes, assim, bem diferente, né? Só que no final das contas eu não gostei, né? Primeiro, a explicação é muito confusa, então demora algumas rodadas para o pessoal meio que sacar como é que o jogo funciona. E uma vez que você entende, ele ainda fica sendo contra-intuitivo, porque o cara que está com a carta do operador, ele não é o operador. Ele vai saber quem é o operador, que é pela cor. E aí você vê a cor do jogador, é confuso. E aí fica tipo essas distinções de tipo operador ou o cara que tem um negócio ou first player, né? Aí tem umas terminologias que atrapalham, né? E eu acho que ele é um jogo que poderia ser muito simples, mas terminou ficando complexo. Não sei se por causa do manual, eu acho que não. Acho que é porque o jogo ele tem um fluxo muito esquisito, né? E aí jogos com fluxos esquisitos terminam sendo contra-intuitivos, né? Que é o caso aqui.
E aí eu tô, assim, apesar de eu estar com o jogo aqui, né? E só estou com ele aqui porque eu ainda não vendi, né? Então eu gostaria de ter vendido já. Se você se interessou, né? Fale comigo que eu lhe vendo, né? Mas é um jogo que eu não gostei, né? Claro, eu joguei só uma vez, joguei com 4 jogadores, tá? Eu não sei se é um número ótimo, parece ser um número bom, porque 3 jogadores é pouco, talvez 5 seja demais, né? Então 4 pareceu ser um número bom. E de modo geral não achei fácil de ensinar e achei ruim o jogo em si, não achei tão divertido assim. É muito aleatório às vezes, tem missões que são muito mais difíceis que outras, então há um desbalanceamento aí, o que pode impedir a vitória por conta de pura sorte, né? E de modo geral é isso. Valeu, foi boa. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.